Boa noite a todos. Esse tema mexe muito com a gente, né? Abandone a reclamação, as queixas. E aí, quando nós vamos estudar a mensagem, a proposta de mudança, a proposta de reflexão, é sempre primeiro para a gente. E aí eu tive que me perguntar, assim, será que eu estou reclamando muito? Porque não é possível que esse tema da palestra tenha vindo para mim, né? Parece que foi sorteado. E aí eu comecei a refletir, como a gente tem que fazer pesquisa, tem que estudar para conversar com vocês, coloquei lá no PDF do Evangelho a palavra queixa. Então, vamos ver o que o Evangelho nos diz sobre queixa. E aí veio, não a primeira, mas na segunda opção, diz assim, lá no capítulo 28, no item 33, que a minha boca só se abra para entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Aí eu fiquei com vergonha. Porque é importante a gente reconhecer os momentos que nós passamos, todos eles, os bons, mas principalmente os difíceis, porque são os difíceis que nos marcam. São os momentos difíceis que nos fazem refletir quando outra situação difícil aparecer. E as queixas, elas vão daqueles momentos mais simples aos mais complexos. Ou tá quente demais, ou tá frio demais, ou a gente encontra com alguém que nós não gostaríamos de encontrar. Diz, ai, lá vem aquela pessoa de novo, eu vou fingir boa política da vizinhança. Oi, tudo bem? Nosso sorriso não é bom, nosso sorriso não é acolhedor. E nós já reclamamos de ter que encontrar com aquela pessoa. E muitas vezes, como diz a mensagem, tudo o que a gente precisa é reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades, aquilo que provoca a minha reclamação. Para eu deixar de reclamar, também. E vai ser de um dia para o outro? Não. É todo um dia, um pouquinho. Mais um dia eu não vou reclamar. Só hoje eu não vou reclamar. Só hoje eu não vou me queixar da dor. E a gente encontra muito isso. Quando não é o outro, somos nós, né? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Assim, ah, mas eu tô pior, porque é minha enxaqueca. Eu tô com uma dor de estômago, eu acho que eu preciso tomar um chá. Menina, eu tô com uma dor de estômago, com a dor no fígado, com a dor no coração. É sempre um querendo sentir mais dor que o outro. Quando, na verdade, não é eu falando para o Rodrigo que eu tô com dor. O Rodrigo não é médico. Eu tenho que procurar quem vai me ajudar. A minha queixa, ela tem endereço. A minha reclamação tem endereço, porque é a busca. E quando nós passamos por dificuldades, sejam elas quais forem, é melhor a gente respirar bem fundo, fazer uma prece, pedindo a Deus que a gente encontre a solução para aquele problema, para aquela dor, para aquela dificuldade. E eu costumo trazer muito assuntos sobre família, porque a família é o primeiro núcleo. E eu me sinto tão à vontade com a minha família que eu reclamo de tudo. Reclamo do feijão que não está bom, reclamo da limpeza que não foi feita, reclamo da lavagem do banheiro, reclamo de tudo. Reclamo inclusive deles. Eles não fazem o que eu quero, como eu acho que tem que ser feito. E aí eu me queixo para a vizinha, para o vizinho, para o chefe, eu vou trabalhar mal, porque o meu problema está dentro da minha família. Mas em momento nenhum eu parei para conversar com os membros de casa. Olha, o que está acontecendo? Por que nós não estamos nos acertando?
O que é que está faltando para a gente, né, viver melhor, conviver melhor? E aí, quando eu não encontro isso, eu acho que todo mundo é melhor que a minha família. Os meus amigos são melhores, meus colegas de trabalho são os melhores, as pessoas da rua eu trato melhor, porque os de casa não dá certo. Eles não sabem conviver comigo. E aí nós precisamos nos perguntar: quem é o problema? São eles mesmo ou sou eu? É a minha dificuldade de realizar um trabalho que o meu chefe passou e eu não estou conseguindo, e como eu não estou conseguindo, eu vou jogar essa bomba lá dentro da minha casa? É trabalho demais que acham que eu consigo fazer e eu não estou dando conta? Ou eu começo a abraçar todo tipo de trabalho e aí tem um momento que você não consegue mais. Você fica sufocado. Abandonar as queixas e reclamações é a gente primeiro identificar aquilo que nos faz reclamar. E esse é um processo de autoconhecimento e de entendimento. Para a gente perceber isso, e às vezes nós percebemos mais no outro que na gente, tem uma passagem no livro Renúncia. Não vou dar muito spoiler não, porque eu sei que vocês vão querer comprar o livro depois. Mas um pedacinho só, para exemplificar isso que eu estou conversando sobre reclamação e queixa. Alcione está trabalhando na casa de Dona Susana, esposa do Cirilo Davenport. E aí, Susana sabe a origem de Alcione e passa a ocupá-la com as tarefas de casa. E ela tinha sido contratada para ser a babá de Beatriz. Guardem esses nomes. Só que por um momento, a justificativa para tirar a Alcione daquele trabalho de babá, de cuidar da menina, se transformou em lavagem de roupa e de outros afazeres. Beatriz, uma criança, muito chateada, mas como assim? Ela é minha babá e a minha mãe está ocupando, em outras palavras, Alcione com outras tarefas, e Alcione trabalhando tranquilamente, lavando aquele monte de roupa. Nós estamos falando de uma época que não tinha máquina de lavar. E que as mulheres usavam aquele monte de vestido, de tecido, né? E aí foi em cima, foi embaixo, Beatriz foi conversar com o pai. Melhor só conversar com a minha mãe, porque ela deu um trabalho que não é da Alcione, e a Alcione está muito atarefada, está fazendo um monte de coisa, e que não é para ela fazer. E Cirilo vai conversar com Suzana. Mas o que está acontecendo? Não, mas é que a lavadeira adoeceu. Se ela adoeceu, quem é que vai fazer esse serviço? Alcione, que estava um pouco distante, percebeu o embaraço, o mal-estar da esposa, mas muito tranquila, muito serena, chegou para o próprio Cirilo e disse mais ou menos assim: Senhor Cirilo, não se preocupe, tem realmente muita roupa para lavar, mas eu estou aqui, eu vou dar conta, pode deixar. A lavadeira adoeceu e eu não me importo de fazer esse serviço. E aí Beatriz, que fica um pouco assim, disse: não, mas esse não é o seu serviço. E aí Alcione pergunta para Beatriz: a lavadeira não veio hoje. Que roupas nós vamos usar amanhã? Beatriz para um pouco. É mesmo. E aí é a lição que Alcione traz para a gente. Jesus foi um trabalhador. Ele aprendeu o ofício da carpintaria com seu pai em Nazaré. O tempo passou e ele foi interpretar as leis junto aos doutores, que não queriam que o povo entendesse. Mais um pouquinho, Jesus serviu o vinho da amizade num casamento em Canaã. Para a sogra de Pedro, ele foi médico.
Percebemos que até agora Jesus ajudou um monte de gente. Para os paralíticos, ele foi um enfermeiro. E para os cegos, foi um guia. Lembremos de Bartimeu. Foi amigo das crianças, e aí nós temos uma frase forte com isso: deixai vir a minhas criancinhas. E foi, em outras palavras, serviçal dos discípulos, porque ele lavou os pés dos discípulos. Naquela época, lavar os pés era considerado uma tarefa extremamente humilhante, entre aspas, no sentido de que quem fazia essa atividade, essa tarefa, eram pessoas com pouca importância, geralmente as mulheres. E Jesus assim o fez, lavou os pés dos discípulos. E nessa conversa com Alcione, com a Beatriz, Alcione diz: então vamos fazer o trabalho da melhor maneira que tiver de fazer. E aí aqui vem uma outra proposta do Evangelho. Se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000. É para dar lição de moral? Não. É porque nós entendemos, nós aprendemos que eu posso fazer além daquilo que eu já estou fazendo. Porque o meu limite, todas as pessoas esperam. Todo mundo espera que eu faça aquilo dentro da minha condição, dentro do meu limite. Mas quando a gente faz um pouco mais, não é para alegrar os outros. Não é para ganhar elogios. Nós fazemos na condição de melhoramento da gente mesmo, de nós mesmos. E assim, essa lição que Alcione quis passar para Beatriz. Não importa, ela foi contratada para ser babá. Mas se pediram para ela lavar a roupa, limpar a casa, vai dizer não? Então vamos fazer da melhor maneira que pudermos fazer, sem queixas. Em nenhum momento Alcione reclamou da lavagem da roupa para ninguém. Mas foi Beatriz que percebeu que podia ser uma injustiça e pediu socorro ao pai. Então, não achemos que as dificuldades que nós enfrentamos ou aquilo que nós precisamos vivenciar são castigos. Na verdade, é um exercício. Todo problema é uma oportunidade de crescimento. E aí, problemas de toda ordem. É um problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema estudantil, é um problema profissional. Se a gente parar e só reclamar, a reclamação não vai te levar a lugar nenhum. Não vai me levar a lugar nenhum. Porque eu preciso pensar. E onde é que está o meu equilíbrio para lidar com os problemas? Na prece. Aí eu tenho que me concentrar. Pedir a Deus que me traga um gênio da lâmpada que resolva todos os meus problemas? Não. Primeiro, porque não existe gênio da lâmpada. Segundo, porque a gente não está nesta vida vivendo de fantasia. A nossa necessidade de mudança ela é urgente. E mudança nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Há algum tempo atrás, uma mãe acordava os filhos batendo na porta desesperadamente, como se a casa estivesse sendo incendiada. Tu imagina como é que é bater a porta do quarto. As crianças acordavam sobressaltadas, assustadas. Acorda, tem que ir para a escola, tem que tomar café. Os meninos já saíam se tremendo todinho. Ficavam zangados, mas não reclamavam. Com a mãe, se queixavam com o pai. E assim foi por muito tempo, até que um dia o esposo olhou para ela e disse: se você vai acordar as crianças com essa fúria, não acorde, porque eles podem desenvolver um problema cardíaco, acordar no susto.
E diante disso, essa mãe começou a refletir sobre a forma como ela lidava com os filhos. Porque ela acordava às 5 horas da manhã. Então ela queria que todo mundo tivesse de pé para trabalhar às 5 horas da manhã. Mas não é acordando no desespero que você vai chamar o outro. E aí você provocou a queixa e a reclamação naquele. Mas qual é a tua queixa e a tua reclamação? Enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto pai. E aí vamos refletir sobre as nossas queixas. Não é romantizá-las. Eu gosto muito dessa palavra, antirromantismo de algumas palavras. Mas é a gente perceber o que de fato está nos afetando. Reconhecer na gente o que está nos afetando, nos machucando, nos magoando, nos doendo. A minha geração, agora que está descobrindo que tem coisas que a gente não precisa esconder. Choro, a gente não precisa engolir. Então hoje a gente incentiva. Se está doendo, chora, desabafa. Mas a minha geração foi ensinada a não chorar. Chorar não é uma reclamação. Chorar é um desabafo, é um alívio. Diante disso, o convite desta noite é para a gente abandonar as queixas e as reclamações de forma consciente. Como tudo que nós temos que fazer nesta vida para viver melhor precisa ser de forma consciente. Tá, eu não vou me queixar e eu vou fazer o quê? O silêncio é uma prece. Então, se aquilo está te incomodando, se alguém está te incomodando, vamos pensar numa prece aqui para iluminar o outro. Se nós vivenciamos um problema, vamos fazer uma prece pedindo a Deus que nos ilumine a tal ponto que nós enxerguemos a solução daquele problema. Ajuda. Se eu estou precisando de ajuda, porque sou muito orgulhosa e eu não gosto da ajuda de ninguém, porque eu acho que eu não preciso da ajuda de ninguém. Orgulho. Nós precisamos de uns dos outros. Só eu sei fazer isso aqui melhor que o outro, melhor que a filha, que o filho, que o marido. Que pena! Nós estamos perdendo a oportunidade de orientar melhor, de orientá-los melhor, de mostrar para eles por que nós achamos que a melhor maneira é a nossa. E aí, saindo de casa, nós vamos para a rua, para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente social. E nesses ambientes sociais, a gente geralmente vai falar mal do marido, o marido vai falar mal da esposa, os dois vão falar mal dos filhos. O Enem acabou de acontecer, o vestibular acabou de acontecer, a lista dos aprovados acabou de sair. E quantas famílias não estão crucificando seus filhos porque não passaram? E quantas famílias estão exigindo um conhecimento que aquele jovem, aquela jovem, não estava nem preparado para fazer uma universidade. E nós estamos promovendo nesses jovens a ansiedade. E aí eu me queixo do meu filho que não estudou muito, do outro que estudou pouco, do outro que não passou porque a filha da vizinha passou. Você queria que o seu filho passasse porque ele teria condições de passar, estar maduro para entrar na universidade e encarar aquele universo, ou porque nós queremos nos aparecer diante das pessoas que conhecemos. Porque quem passou para ser professor, para ser cientista social, para ser professor de geografia, não tem muita visibilidade não, ainda tem isso. Aí nós reclamamos porque o meu filho não tem aptidão para ser médico.
Mas nós queríamos que ele fizesse medicina, porque afinal de contas eu gostaria de abrir a minha boca e dizer, não, minha filha passou para medicina. Não é ele. O problema não são eles. O problema é o meu orgulho. E o meu orgulho, aliado ao meu egoísmo, a minha falta de sensibilidade, provoca queixas e reclamações que mais tarde vão se tornar enfermidades, provocando neste corpo doenças desnecessárias. Então, a queixa existe, a reclamação existe, mas antes disso, existe um orgulho ainda exacerbado, um egoísmo presente, a vaidade descontrolada e uma necessidade de presença social. Como se nós precisássemos dos aplausos alheios, e não, nós não precisamos. E aí nossos filhos vão crescer, vão se tornar adultos, com faculdade ou não. Mas nós precisamos educá-los para que eles tenham ética, para que ele olhe para o outro com respeito, para que ele considere a condição do outro e respeite. Enxergue no outro não um subalterno ou um menor, mas um irmão. E se nós não partirmos de algum momento hoje, para a gente começar a trabalhar, diminuir o nosso orgulho, dói, gente, dói. A gente começar a tentar diminuir o volume do nosso orgulho, a primeira frase que vem é, mas eu não tenho sangue de barata. Que pena. Porque não é o sangue da barata, é a calma. E se nós não temos calma, como é que nós vamos refletir? Se nós não refletirmos, como vamos solucionar os nossos problemas? Não vamos. Então, novamente, essa palestra, esse momento, essa conversa é um convite para a gente trabalhar diminuindo o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, e em doses homeopáticas, devagar e sempre, porque nós temos as nossas dificuldades também, nós temos uma história nesta vida que nos fez chegar até aqui, mas vamos aos poucos, em doses homeopáticas, abandonar as queixas e as reclamações. Tá quente? Tá. E aí? Eu reclamei. Vai esfriar? Não. Ah, tá frio. Tá frio. Tá chovendo? Tá chovendo. O fato de eu ter reclamado vai parar de chover? Não vai. Ah, eu tô com um problema aqui. Poxa, meu dinheiro não deu esse mês e eu tô precisando pagar esse boleto. Eu precisei gastar com a saúde dos meus filhos e aí não sobrou para pagar o boleto. A gente vai ficar envergonhado de pedir emprestado? Vai. Vai, porque eu não empresto nada para ninguém. Eu empresto para os outros, mas pedir dos outros eu não peço. Com o compromisso de ressarcir o outro. Se eu não me faço ser de confiança, como é que vão confiar em mim? Mas eu me queixo, eu reclamo, porque os outros não querem confiar em mim para me emprestar um dinheiro para pagar o boleto. Então, são situações que a gente precisa começar a se perceber, nos tornar seres, pessoas, seres humanos, espíritos nesse plano em processo de evolução. Então, nós vamos precisar dar continuidade no nosso processo de evolução. Onde foi que eu parei? Como é que eu me sinto em relação a tal situação? Tá bom, hoje eu não vou reclamar. Hoje tudo o que me acontecer, eu vou agradecer a Deus, porque alguma coisa eu tenho que aprender com isso que está acontecendo.
Poxa, mas eu quero sair desse emprego e eu não estou conseguindo sair dele. Você já se perguntou que se você está ali é porque você precisa aprender alguma coisa ali antes de sair? E aí a gente aprende. E quando a gente aprende, não é que a gente sai e consegue outra coisa melhor, porque a experiência daquele nos ajudou a sermos melhores profissionais? Meu evangelho no lar é importante. E por que que o meu evangelho no lar é importante? Para a gente se respeitar, aprender a amar, aprender a cuidar um do outro, aprender que a gente pode sim pedir ajuda. Nosso filho não tem idade para nos ajudar, mas o abraço dele é bom. E é por eles que muitos de nós saímos todos os dias de casa para alimentá-los. Então, se nós somos referência para os nossos filhos, referências positivas, se a gente continua se queixando e reclamando, nós seremos referências negativas. E nós não vamos entender por que que a criança com 5 anos já está reclamando do carro velho do pai. Por que que uma criança de 7 anos já não quer mais usar a mesma mochila do ano passado? Porque ele aprendeu a reclamar com a gente. Então vamos parar hoje, refletir sobre as nossas vidas, organizar o nosso caminho, o nosso percurso. E não adianta dizer, mas eu já estou velho para isso. Não está, não. Não está, não. Todo dia é dia, todo tempo é um tempo. E quando a gente aprende que a queixa e a reclamação são palavras vãs, a gente entende que não é necessário reclamar, é necessário realizar. E se for preciso, a gente se agarrar numa prece, porque a nossa fonte de força, de coragem, de determinação, é a nossa fonte de revigoramento espiritual, a gente consegue superar qualquer que seja a dificuldade. Daí a importância do evangelho no lar. Daí a importância da prece antes de dormir. Daí a importância da prece ao acordar. Porque se estamos aqui hoje nos encontrando, é porque sim, Deus permitiu, ainda que estivemos reclamando todo esse tempo, mas Deus permitiu que estivéssemos juntos. Muito obrigada.